e a gente vê cada vez mais o ódio tomando conta, os adoecimentos, sofrimentos emocionais, né? Ali que as pessoas hoje estão manifestando da pior forma possível. É assim que vocês veem também? Como eu havia conversado um pouco com o Jacques quando eu conheci na recepção, hoje a gente tem tido uma intensificação das informações na internet de uma forma um pouco complicada. Por quê? As pessoas não estão interpretando em sua totalidade o que eles estão lendo, o que eles estão pegando. Eles estão simplesmente lendo entre linhas e estão tomando medidas sem nenhum tipo de orientação. Então, o que está acontecendo? Principalmente com o jovem, Serginho, particularmente o que eu vejo hoje, ele está muito pouco preocupado em entender as coisas, ele está tomando tudo de assalto. E isso não é bom para uma sociedade que está procurando crescimento, que está querendo se desenvolver. A gente vê essa intolerância, por exemplo, religiosa também, que foi um tema que você acabou de tocar. Cada vez mais, os jovens também, eu posso falar os jovens que estão aí, quando se fala em religião, existe uma briga quase que do mesmo ponto que existe uma briga quando a gente fala sobre questões partidárias. Então está tudo muito complicado. A gente precisa realmente agora procurar tentar ajudar os jovens que estão vindo agora a entenderem que as coisas não funcionam tão assim. A internet ela é muito boa, ela ajuda, ela traz realmente conhecimento. Eu não estou dispensando a ideia do professor, ele ajuda sim, mas eu acho que o jovem ainda, principalmente na faixa dos 14, vamos falar até os 20 anos, ele precisa de uma orientação. Isso aí vem de um processo também educacional, sim, que entra até pelo viés político, religioso, cívico e moral. O senhor vê assim também, senhor Jacques? Realmente, o nosso amigo aqui externou, né? Eu acho que esse processo de educação ele é fundamental. Mas, além disso, eu vou falar um pouco também, mas existe também as condições de família. Muitas vezes, né, essa pessoa que faz os atos de violência, ele teve uma educação. E a educação hoje, como ela tem a internet, onde favorece se colocar de tudo, há, de uma certa forma, a juventude está se bastando ler o que está escrito na internet. Ela não pesquisa os livros, ela não desenvolve outros assuntos, está tudo na internet. Então nós vemos hoje a intolerância bastante diversificada. Nós vemos, tem a política, tem a religião, mas no esporte também. Essas agressões de torcidas organizadas. Facciosas, né? Então, nós estamos vivendo um momento em que a educação tem que ser revista. Em que sentido? Não é falar sobre o fato, mas entender o fato para mudar o futuro, de uma forma em que a gente eduque. Nós, né, eu sou da comunidade judaica, nós não falamos mais sobre o Holocausto. Nós temos de falar de uma forma educativa, né, para que não haja novas perseguições religiosas, racistas, de intolerância, antissemitismo. Então, essa questão hoje, ela precisa de um debate, de um aprimoramento, porque nós vemos muitos slogans, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra, e não há uma substância, são chavões. As ideias, elas não vão para entender o porquê contra e a favor. E quando o senhor diz aí que hoje não se fala mais sobre o Holocausto, hoje a gente tem os nossos holocaustos modernos, né? Exatamente. E é como se apagasse essa história. E, ou seja, não aprendemos nada com o passado e não podemos agir ou reagir no futuro de uma maneira, pelo menos assim... Até preventiva, talvez. Preventiva, coerente, exatamente. Como é que eu posso dizer assim? De uma maneira mais assertiva. Não, deixar bem claro. Fala-se do Holocausto. Nós não estamos esquecendo. O Holocausto nunca mais. Os genocídios continuam. A visão que eu quero demonstrar, assim, que eu acho, é a educação. Sim.
Entende? Por que isso? Porque só ficou ali restrito a um fato histórico. Exatamente. Ponto. Mas aquilo que permeou a essa história, por que acabou? Aí, será que acabou mesmo? Aí que é a grande pergunta também. Você tocou no nazismo. O nazismo é uma parte do antissemitismo. Sim. E quando o nazismo assumiu, ele tinha 2 objetivos. Primeiro, fazer uma Alemanha grande, imperial. E segundo, exterminar os judeus. Acabou a guerra, O nazismo ele se estabeleceu, foi ali em 43, mais ou Não, menos. em 33. 33, Em 33, janeiro de 33, Hitler assume o poder. Né? E após a guerra, esse nazismo, que é muito segregacional, né, que discrimina, ele ficou latente. Apesar de que os países como Rússia, na época, União Soviética, depois Estados Unidos, a própria Alemanha, usou de várias pessoas que participaram do movimento nazista. América do Sul, vários países. Então, essa latência ficou uma coisa que não se foi. E hoje, com essa liberdade de expressão, que eu acho que nós temos de defender, a liberdade de expressão, mas aquilo que ultrapassa a realidade, nós temos de combater. Aí tem que ter a responsabilidade de expressão. Porque hoje, por exemplo, a gente tomar aí em recente eleições lá na Alemanha, o próprio partido ali de extrema direita ali, onde veio emergindo e veio com uma figuração muito importante em números lá agora na Alemanha também. Isso é algo que tem que se preocupar? Você quer responder? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que assim, talvez externando um pouco, a gente tem que tentar tirar um pouco do que a gente tinha de um passado, principalmente essa quando já que você estava falando, por exemplo, sobre a questão do nazismo, a gente tem que tentar tirar um pouco do que a gente tinha desse passado e tentar mudar. Então eu acho que agora, com essas novas eleições, com todos esses momentos, é o momento para isso mesmo. Tem que se mudar, eu acho que tem que ter uma nova figura sim. A gente tem que mudar, não é mudar a história e esquecer do passado, mas mudar sim as atitudes e sim, eu acredito que sim. Tem que ter uma certa mudança. Para o senhor, especialmente. Temos de ter autocrítica. Nós temos de ter uma autocrítica. Nunca esquecer o passado, mas construir o futuro. Quer dizer, é fundamental que se debata. Slogan não resolve o problema. Eu sou contra, aquilo que eu coloquei, eu sou a favor, eu sou contra, não é. Não é a divisão, é a diversidade. Nós temos de lutar pela diversidade e respeito a diversidade. Né, a essa diversidade. O que a gente tem que combater é a divisão. É essa forma segregacional aí que, de alguma forma, ainda está ressurgindo aí por várias partes do mundo também. E o nazismo vem forte, principalmente aqui no Brasil. Colocando coisas, né, da anti-história, que, por exemplo, não existiu o Holocausto. A gente estava falando exatamente sobre isso. Como não existiu o Holocausto? Não morreram tantos assim. Podem ter morrido, foram mais, né? Não, a guerra trouxe 50 milhões de mortos. E o que o mundo aprendeu com isso? Nós tivemos outros genocídios antes do Holocausto judeu, que foi os armênios na Turquia, nós tivemos o Camboja, nós tivemos Ruanda, nós tivemos a Bósnia. Morre-se hoje na África, no Sudão, em função daquele conflito. Com viés político e religioso? Não. Religioso e racista. Porque houve matanças entre muçulmanos negros e muçulmanos brancos. O massacre de Ruanda, né, que pouca gente fala, ainda morre gente de AIDS e de fome. E muitas vezes nós estamos direcionando, né, me permita colocar, né, como Israel, né, um país opressor. Precisam se estudar a história para saber as questões, para poder tomar. Então nós temos ainda um mundo cheio de
de conflitos, né, de tolerância e a preocupação, né, como agora recentemente a Unesco desconsiderar Jerusalém como o berço do judaísmo. Lá, Davi, há mais de 3.000 anos, construiu o templo. Hebrom, agora, considerado patrimônio da humanidade num território, né, hoje Palestina, é esquecer a história do povo judeu. Então, essas questões de negar a história e o conhecimento é que leva, muitas vezes, a esse radicalismo Aí de fomenta perseguição. esse neonazismo aí, né? O neonazismo, como que ele cresce? Crise econômica. A crise econômica, governos populistas levam a essa situação. Quando diz que Hitler fez da Alemanha um país poderoso, se esquece que ele apropriou dos bens dos judeus, parou de pagar as indenizações da Primeira Guerra, se esquece que o que os aliados da Primeira Guerra fizeram, o que os alemães fizeram em 1870, 71, quando eles ganham novamente a região da Alsácia e Lorena. Então, esse conhecimento histórico, né? Então, a crise econômica, eu vou salvar o Brasil, eu vou salvar o mundo, porque as ideias dele, não, eu não sou antissemita, eu não sou isso. Só o discurso. É um discurso para enganar. Foi assim, porque o processo do totalitarismo começa devagar. Um dia pegamos os judeus, outro dia pegamos os comunistas, outro dia pegamos os evangélicos e só sobrou eu. Então, essa é a esfera que a gente tem que tomar cuidado. E é onde a juventude muitas vezes não tem essa análise. Nós não podemos dar à escola o conteúdo ideológico. Nós temos de dar o conhecimento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.